Hermê Entrevista. Hermê Entrevista. 10h41, o estado do Rio de Janeiro registrou um aumento do número de casos de dengue nos primeiros 4 meses desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Então, a secretaria está fazendo um alerta sobre esse avanço da dengue no estado. Agora é conscientizar as pessoas sobre a importância de manter os cuidados no combate à doença. Eu vou conversar agora com o secretário estadual de saúde, Alexandre Quepe. Bom dia, secretário. Bom dia, Melinda. Bom dia a todos os ouvintes. Secretária, a que o senhor atribui esse aumento no número de casos de dengue no Rio de Janeiro? Qual foi o percentual de aumento? O aumento foi de 100% de uma forma geral. É importante sempre ressaltar que ano passado foi um ano de baixa transmissão. Havia preocupação já por conta da identificação, a recirculação do vírus 2 da dengue. Nós identificamos em dezembro de 2018. Mesmo vírus que causou a epidemia de 2008, que foi a pior epidemia da história do Rio de Janeiro, em termos de número de casos graves e óbitos. E agora a gente vê um aumento, principalmente em alguns municípios do interior do estado, região norte e noroeste, um aumento significativo, mas ainda pontual e ainda localizado nesses municípios. A gente vê aí, será que as pessoas deixaram de ter os cuidados? Porque com quem estava em casa ano passado, né? As pessoas tinham até o cuidado, via as plantinhas, né? Não deixava acumular água. Agora as pessoas voltando para o trabalho presencial, muita gente esqueceu, né? E com a chuva que a gente está tendo aí nos últimos meses, isso também pode ter contribuído aí para o aumento aí do número de dengue, né? De casos de dengue. É uma série de fatores, né? O fato é que, diante dessa ameaça que a gente tem, desse vírus da dengue, que é um vírus que tem parte importante da população não imunizada, agora a gente tem que retomar essas ações de prevenção. Voltar e retomar essa cultura de cuidar da nossa casa para poder evitar água parada que possa servir de criadora do mosquito. Até agora, quantos são os casos de dengue aqui no estado? Bom, a gente tem um pouco menos de 10 mil casos ainda. É um número pequeno quando comparado aos grandes anos epidêmicos, mas já acende sinal de alerta, Melinda, assim. A gente tem municípios do interior com mais de quase 1.500 casos para cada 100 mil habitantes. Já configura um quadro epidêmico. Então, o medo é que no final desse ano e no ano que vem, se a gente não conseguir voltar a instituir essa cultura de prevenção, isso possa se espalhar, obviamente, para o restante do estado e atingindo cidades maiores. O que a Secretaria Estadual de Saúde pretende fazer para conscientizar a população sobre o perigo aí da dengue? Pois é, a gente, além das ações contingenciais, né, a gente tem que estar preparado também para, caso haja aumento do número de casos, apoiar os municípios na assistência. Os municípios agora estão retomando, com a supervisão do Estado, as visitas domiciliares dos agentes de endemias, dos agentes antigamente eram chamados de mata-mosquito, né? Aqueles agentes que visitam a casa das pessoas e que fazem as orientações sobre os modos de prevenção. São cerca de 10 mil agentes no estado do Rio de Janeiro todo, que agora voltam a fazer então as visitas domiciliares. Além disso, a gente volta a realizar os estudos de identificação de quantidade de mosquitos daquela localidade, para identificar aquelas áreas de maior risco de transmissão por conta de maior presença de mosquito, do Aedes aegypti, e com isso direcionar um pouco mais as ações de prevenção. Fora isso, as ações de conscientização geral para a população, orientando que cada um invista 10 minutos da sua semana cuidando da sua casa, inspecionando todos os locais que possam acumular água para que não virem criadores do mosquito. Então vocês estão vendo mais os municípios, tipo Seropédica, Carapebus, Carmo, Cordeiro, Coatis e Vassouras? Na verdade, de todos os municípios, né? Alguns municípios que preocupam hoje, o município de Santo Antônio de Pádua e Peribé, com uma transmissão muito elevada, e alguns outros municípios do interior. Eu diria que esses 2 municípios são os municípios de maiores índices de transmissão. Tá, e o senhor atribui isso aqui? Nesses 2 municípios? É a característica do próprio vírus, Melinda, assim, a gente sabe que as epidemias de dengue são cíclicas, elas costumam acontecer a cada 3 a 5 anos, então já havia essa preocupação muito grande que isso pudesse acontecer em 2019, acabou que veio a epidemia de Covid, mas aí agora a gente está vendo já essa organização do próprio vírus. A gente começa a ver uma predominância muito grande do vírus 2 nas amostras que a gente analisa,
Então tem essa característica do vírus, e aí agora a gente tem que tentar combater esse risco com as nossas ações de prevenção. E já tem número de mortos pela dengue? Nós temos 2 óbitos confirmados no estado, são já confirmados por dengue. E essas pessoas morreram em que municípios? Morreram aqui na região metropolitana, hoje do interior. Eu não tenho o local exato onde ocorreram essas mortes. Agora a tendência no inverno é a gente cortar um pouco a transmissão de dengue. Isso é normal, acontece todo ano, mas a partir de outubro essa transmissão pode voltar com muita força. A gente está vendo que o estado vai mandar também está monitorando, né, os casos, as visitas domiciliares e também vai enviar insumos e cadeiras de hidratação e fazer treinamento e capacitação presencial e das equipes, né? Isso faz parte das ações de contingência previstas no nosso plano. Isso prevê a gente ter insumos e poder estruturar até 300 centros de acolhimento de pessoas com dengue. Isso é fundamental para a gente poder garantir uma agilidade no atendimento das pessoas doentes, porque a gente não tem a fila. E essas cadeiras de hidratação ajudam na estruturação desse fluxo. E as pessoas não precisam ir para o ambiente hospitalar para poder fazer a hidratação. Ela consegue fazer isso no ambiente ambulatorial. E com isso a gente tira ela da fila de atendimentos ordinários que já acontece nos serviços de saúde. Aqui na cidade do Rio de Janeiro a gente já tem surto aí de dengue? Não, no Rio de Janeiro a gente não tem surto ainda. A gente teve um discreto aumento de casos na zona oeste do Rio de Janeiro, mas ainda não há caracterização de surto em nenhuma localidade do município do Rio de Janeiro. E com relação à Covid, a gente teve esse carnaval fora de época e muita gente veio de outros municípios, de outros estados e também até de outros países para o desfile das escolas de samba. Já tem um número, já se sabe se houve aumento no número de casos de Covid aqui no estado do Rio de Janeiro por conta desse carnaval fora de época? Observando. Secretário, a sua ligação deu um problema aqui. A gente vai refazer a ligação com o senhor. São 10h48. O Rio em Pauta, com Ermelinda Rita. O secretário Alexandre Quepe, secretário de Estado de Saúde, estava alertando aí sobre o problema da dengue, né? O estado do Rio de Janeiro está registrando um aumento muito grande, 100% aí no número de casos de dengue nos primeiros 4 meses em relação ao mesmo período do ano passado. A secretaria já está monitorando vários municípios em que apresenta um grande número de pessoas com a doença e também treinando o pessoal. A gente refez a ligação aí com o secretário de Saúde, né? Porque ele estava falando da Covid. A gente estava perguntando para ele com relação ao número de casos, se aumentou o número de casos de Covid após esse carnaval fora de época aqui no estado, em que a gente teve desfile das escolas de samba, do grupo especial, principalmente aqui no Rio de Janeiro, no Sambódromo. A gente refez a ligação aí com o secretário Alexandre Quepe. Secretário, picotou bem na hora que o senhor estava falando com relação ao se houve aumento ou não no número de casos de pessoas com Covid após o carnaval fora de época aqui no Rio de Janeiro. Pois é, medida, nós não observamos nenhum aumento do número de casos relacionados ao carnaval. A gente está tendo uma leve flutuação, um pequeno aumento de casos, mas discreto ainda, e parece que não sustentado em crianças, mas não relacionados pelo que a gente viu ao carnaval. Então, hoje a transmissão no Rio de Janeiro ainda continua muito baixa. O vírus predominante ainda é a variante Ômicron, né, do vírus. Mesmo que causou um surto importante agora no final do ano passado, início desse ano. Então hoje a situação ainda é de muita tranquilidade. Secretário, então a gente queria saber com relação à vacinação. Como é que está a vacinação de reforço aqui no estado do Rio de Janeiro? Ainda tem muita gente que não tomou a primeira dose de reforço e a gente já está partindo para a segunda dose. Como é que está essa situação? Pois a gente também não pode, pelo fato da gente não ter atingido a cobertura com a primeira dose de reforço, deixar que as pessoas que eventualmente precisam de uma terceira dose fiquem de fora. A gente precisa avançar conjuntamente. Hoje nós temos 40% da população alvo com a dose de reforço. A gente precisa melhorar ainda essa cobertura. A gente teve um problema também de uma falta pontual da vacina Pfizer aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso já foi contornado, os postos já estão reabastecidos.
Então a expectativa agora é que as pessoas efetivamente retornem para poder tomar a sua dose de reforço e com isso fiquem mais protegidos ainda contra a Covid. Agora, após essa quarta dose, aí a gente se pergunta, vai ter uma quinta dose ou aí a gente já vai partir para 2023 com a dose anual para vacinação contra a Covid? Pois é, essa definição é uma definição que cabe ao comitê assessor do Ministério da Saúde, do comitê de imunização. A nossa expectativa é o que se espera, é que essa vacina entre no calendário de vacinação oficial como uma vacina anual. A gente não sabe ainda quantas doses são suficientes antes da gente entrar nessa estratégia, mas parece que a gente está chegando próximo já agora dessa vacina se tornar anual, já com a quarta dose já, e aí essa quarta dose já seria essa vacina anual. Mas isso não é algo que é definido pelo governo do estado, pela Secretaria de Saúde. A gente depende de uma definição em nível nacional para poder implantar essa medida. Secretário, queria que o senhor lembrasse as pessoas sobre esse problema aí da dengue, se alastrando aqui pelo estado do Rio de Janeiro, lembrando da importância das pessoas se prevenirem. O que é necessário que a população faça para evitar pegar a dengue? Pois é, a gente tem as medidas de prevenção coletivas que são fundamentais no controle da dengue. Isso em última instância, evitar a possibilidade de água parada. A gente sabe que o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, que também transmite zika e chikungunya, é um mosquito domiciliar, ele vive nas nossas casas, muito próximos a ela. 90% dos focos de mosquito transmissor estão dentro das nossas casas, então é importante a nossa participação. 10 minutos por semana, isso é uma campanha que a gente já lançou há algum tempo e a gente traz ela sempre. É suficiente para que a gente, semanalmente, avalie todos os pontos possíveis de água parada nas nossas casas e com isso a gente faça um trabalho não só de prevenção da doença da nossa família, mas também para toda aquela comunidade no entorno. Eu não tenho dúvida, se cada um fizer a sua parte e investir esses 10 minutos por semana, a gente vai ter um ano 2022 com menor risco de epidemia de dengue. O senhor falou com relação à dengue que houve um aumento, mas e a zika e a chikungunya? Estão aí circulando, Emelinda, não tem um aumento da transmissão de chikungunya e zika, obviamente que ela pode voltar no futuro. Nesse momento a transmissão é muito baixa dessas duas arboviroses. Hoje, realmente o que a gente tem hoje é um aumento importante da dengue no interior do estado, com risco agora de começar a caminhar aqui para a grande região metropolitana. Com certeza a população tem que se conscientizar de que não pode deixar água parada, tem que tirar aqueles pratinhos, né, dos vasos de plantas, caixa d'água sempre fechadas, limpar a cisterna, né, deixar fechada a cisterna também. A gente vê muito isso no interior, né, as pessoas deixando garrafas viradas para cima, essas garrafas têm que ser viradas para baixo. Até aquele vaso sanitário que fica um pouco mais afastado e esquecido, são coisas pequenas, mas que cada um conhecendo a sua casa, certamente vai fazer com que essa rotina seja muito fácil. Com certeza. Obrigada, secretário. Sucesso aí para a campanha de conscientização das pessoas da importância de se prevenir contra a dengue. Eu conversei com o secretário estadual de saúde, Alexandre Kiep. Obrigado e tenha um bom dia. Obrigado, Emelinda. Bom dia a todos nós. O Rio em Pauta, com Ermelinda Rita.